assim, voltando aqui um pouquinho para o olhar do Grêmio, eu vou dizer algo que é absolutamente óbvio, mas é totalmente a questão central do Grêmio. É que o Grêmio, cada vez mais, ele não depende de si. Hoje o Grêmio está a 7 pontos do primeiro que escapa. Ou seja, se o Grêmio fizer tudo isso que nós conjecturamos, que talvez seja possível a partir do que ele rendeu no campo ontem, e segure a questão emocional, como disse a Renata, e comece a desatar, a vencer jogos, talvez não seja suficiente. Se o Grêmio ganha o Grenal e os adversários vencem, Santos e Bahia vencem, por exemplo, fica tudo na mesma. E aí a questão emocional cada vez mais passa a ser mais grave, porque mesmo funcionando, as coisas não acontecem. Então a situação do Grêmio, de fato, é muito complexa. É muito complexa porque o Grêmio não depende de si, cada vez mais não depende. Pois é, esses 2 jogos que estavam na conta durante muito tempo, né? Agora não servem mais. Bom, primeiro que um já foi, o outro é contra o Flamengo. Sem data ainda. Sem data, e não serve mais para tirar o Grêmio da zona do rebaixamento, né? Vencendo o Flamengo, ele passa a ser o primeiro. O Grêmio reza, o Grêmio reza, né, Barreto, para pegar o Flamengo com a temporada resolvida. Assim como tem mais um jogo com o Galo também, reza para que seja campeão. Pegar o Bragantino envolvido com o Sul-Americano, enfim, fatores externos para entrar nesse caldeirão aí de uma possível retomada do Grêmio. A parada só não pode estar resolvida para o Grêmio, né? Porque isso significaria um rebaixamento. Infelizmente, para o Grêmio, né? Porque a parada só pode ser resolvida pelo lado errado, não, né? E a tendência é que ela se defina realmente na última rodada. Por mais que a gente está falando aqui, o Grêmio tem que fazer muita força e mesmo assim a coisa vai ser definida na última volta do ponteiro. Né? É complicado. Nós temos também o Mancini falando sobre o que resta para o Grêmio agora, que é pensar no desempenho, né? Nessa melhora de desempenho que teve alguns sinais, né, Diogo? Como nós já identificamos aqui nesse jogo de ontem. Ainda não foi o suficiente para vencer o líder do campeonato, mas pode ser decisivo para as próximas rodadas. A Renata falou uma questão que é muito importante, assim, porque a entrevista do Mancini foi muito boa ontem, foi ponderada, tranquila, falou pontualmente questões táticas, não fugiu de nenhuma entrevista, nenhuma pergunta, perdão. E a Renata tocou num ponto central, porque eu acho que tem 3 fatores que explicam o Grêmio com esse elenco tá onde está. O primeiro foram contratações caras e que não deram certo, e aí o Grêmio foi atrasando a remontagem do time a partir da geração vencedora, quer dizer, jogadores caros, Thiago Neves, então ele tem que ficar muito tempo no time e aí atrasando até se dar conta que não estava dando certo e atrasou demais. O segundo motivo, a terceirização do vestiário. Sabe, chave do vestiário muito tempo para o Renato, que depois saiu, e aí quando a direção foi entrar, já tinham até trocado a fechadura. E por fim, isso que a Renata falou, que talvez seja o mais importante, o Grêmio mudou radicalmente o modelo de jogo. O Grêmio, quando aquele modelo de troca de passes, proposição, finalizações, jogo apoiado, enfim, se defender com a bola, começou a ter uma crise técnica, tomou 5 do Flamengo, tomou do Santos na Libertadores 4, enfim, o Grêmio entendeu que tinha que trocar o modelo. O problema era o modelo, não eram peças ou uma crise técnica. E aí, quando define o Filipão para salvar, ele muda completamente a maneira do Grêmio jogar, mas completamente mesmo. Passa a jogar no contra-ataque, com volantes grandes, protetores, jogador baixo de habilidade, o Campaz não entra no time, tem que esperar mais um pouco. E eu acho que aí o Grêmio perdeu tempo demais. Talvez aí, nesse momento, que tenha sido o grande erro do Grêmio desses 3 fatores que eu alinhei, né? Porque ali ele se perdeu tecnicamente. E agora, aos poucos, está tentando retomar com um modelo mais parecido com o que era anteriormente. Wagner Mancini disse ontem que ele vai continuar jogando com uma postura agressiva ofensivamente, porque foi assim que ele jogou com o Atlético. E em cima do que você falou, Barreto, dos jogos adiados, a gente está vendo isso com o Grêmio e também já viu com o Flamengo. Né? A gente sempre lidou, de um modo geral, né? Fala-se dos jogos adiados como se fosse algo benéfico, né? Como se fosse é uma carta na manga. Mas é empurrar o problema. O que a gente está vendo é que os clubes apenas empurraram o problema para frente. E num contexto do campeonato muito mais difícil, onde a parte física já está mais frágil, mais vulnerável, você já tem ali as metas estabelecidas, são jogos mais acirrados. Esse Flamengo e Grêmio sem data definida, jogo válido pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. É uma outra situação de campeonato, não tem nada a ver. Então, é importante, agora está caindo a ficha de que jogo adiado não é certeza de vitória, em jogo adiado não dá para você contabilizar ponto, primeiro tem que jogar, né? Porque são times pressionados. O Grêmio tem que transformar os jogos adiados em 100% de aproveitamento para se manter vivo.
O Flamengo também tinha que aproveitar os seus jogos adiados com 100% de aproveitamento para seguir firme na perseguição ao Atlético Mineiro. E já não conseguiram isso.